Aí eu queria que você nos ensinasse aí a importância disso que é realmente. Sim, ações afirmativas são aquelas medidas que são tomadas por um Estado, né, com o intuito de reduzir desigualdade, de reparar injustiças históricas, mas principalmente com o objetivo de equilibrar uma sociedade, equilibrar em todos os sentidos. Elas se destinam, muita gente fala assim, as minorias. Eu gosto de falar com categorias minorizadas, porque essas minorias, geralmente, elas não são minorias numéricas. Elas são minorias porque elas têm uma deficiência, uma dificuldade de acesso ao poder, elas têm uma dificuldade de intervenção na vida política. Por exemplo, nós sabemos que, vou falar primeiro na perspectiva racial, depois na perspectiva de gênero, para exemplificar. Com relação à questão racial, vocês aí no Rio, acho que mais do que muita gente pelo Brasil afora, sabe que geralmente uma bala perdida, ela sempre encontra um corpo negro, pobre e favelado para se alojar. Então, ela não é tão perdida assim. Existe uma política de segurança pública que ela é discriminatória e que nós sabemos que se um jovem branco, de preferência hétero, de classe média, for pego com um pouquinho de cocaína ou de maconha, ele dificilmente será preso e se for é por muito pouco tempo. Se um jovem negro for pego com muito menos do que aquilo, ele corre risco de passar anos e anos na cadeia sem ser julgado, que é uma questão assim muito séria. A nossa população carcerária, ela é predominantemente de pretos e pardos e de pessoas muito pobres. Por quê? Porque pretos e pardos têm alguma característica que os fazem mais propensos à criminalidade? Não, de forma alguma. Porque os pobres têm alguma característica que façam? Não, a não ser a sociedade, né? Acho que o ambiente social, ele influencia. A questão social e cultural, ela sim tem uma influência muito grande, mas não tem nada de biológico aí que faça com que uma pessoa seja mais ou menos propensa a ser um criminoso, uma criminosa, por causa da cor da sua pele ou por causa da sua, vamos dizer assim, da sua classe social. Então, diante desses fatos, nós percebemos que existe um racismo, que é um racismo estrutural, e que aquelas pessoas que negam o racismo no Brasil são pessoas que geralmente não saem da sua bolha ou da sua zona de conforto, ou então porque não quer sair ou porque não quer enxergar. E nem sempre são pessoas privilegiadas financeiramente. Então, nem sempre são pessoas de classe média alta ou de classe alta. Às vezes são pessoas que não têm consciência do seu lugar dentro de uma estrutura de classes. Então, ela se identifica com o patrão, ela não se identifica com seu colega empregado. Isso é algo muito sério. Nós vemos pessoas exploradas que defendem os patrões até a morte e continuam sendo explorados sem saber que são explorados. É aquela história do cachorro de guarda lá que protege o dono até a morte, mas dorme ao relento, comendo comida de pior categoria e, assim, tratado como um guarda barato, quase de graça, e não como um animal de estimação. Então, eu fiz essa comparação, obviamente não comparando ser humano com um animal, mas o tratamento dado
há muitas pessoas que, talvez porque a realidade realmente é dura de se encarar, mas que não se identificaram, não conseguem se identificar com outras pessoas que estão sofrendo aquele mesmo tipo de exploração, não se acham exploradas. Talvez por isso a direita ela seja tão avançada no Brasil, porque se a gente for parar para pensar quais são os interesses defendidos, não são os interesses de 90% da população. Então, eu acho que a partir do momento que nós identificamos com aquelas pessoas que estão em situações também de opressão, nós mudamos a nossa forma de votar e a nossa forma de fazer política, porque política se faz no dia a dia. Essa história da pessoa falar, odeio política, não faço política, não falo em política. A gente faz política o dia inteiro, no mercado, comprando, questionando o aumento dos alimentos, na escola do filho, brigando por uma matrícula. Então, assim, nós somos seres políticos e a política faz parte da nossa vida. Nessa pandemia, quem ainda defendeu que o SUS era uma excrescência que o Estado brasileiro não tinha condições de sustentar, muitos vão ver, se ainda não viram, o que seria do Brasil sem o SUS. Porque o SUS ele não é só de uma parte da população. Todo mundo usa o SUS, nem que seja na hora da vacinação. Porque tem, inclusive, muitos serviços médicos, muitos procedimentos, como o caso de transplantes, alguns medicamentos de alto custo, que nem existe disponibilizado na iniciativa privada. Então, eu acho que falta muito dessa consciência, mas, se a gente for pensar, são essas categorias que são as mais discriminadas. E se tratando de gênero, por exemplo, as mulheres, apesar de algumas conquistas de uns anos para cá, elas ainda são muito discriminadas no mercado de trabalho. Geralmente, pesquisas mostram que as mulheres que trabalham passam pelo menos 3 anos sem trabalhar a cada filho que ela tem. É muito comum um relato de mulheres que, numa entrevista para admissão de emprego, quando ficam sabendo que elas ainda não são mães e pretendem ser mães, elas são descartadas. As mulheres negras, as mulheres ganham menos do que os homens, as mulheres negras ganham menos que as mulheres brancas, fazendo o mesmo tipo de trabalho. Fora uma série de questões históricas e estruturais que também fazem com que a qualificação seja diferente, por isso que é importante entrarmos aí agora no assunto das ações afirmativas, porque as ações afirmativas, elas servem exatamente para isso, para se dar um tratamento diferenciado para essas categorias minorizadas, para que elas tenham condições de competir e de cada vez mais ocupar espaços dentro da nossa sociedade. Seja uma cota racial para entrar numa universidade, seja numa questão relacionada ao mercado de trabalho, seja com relação às mulheres as mulheres e os pretos e pardos e as mulheres negras também, para ingressar na política, nos cargos eletivos. Então, são medidas que o Estado toma para garantir que essas categorias minorizadas que estão em posição de subalternidade dentro da sociedade, elas tenham maiores oportunidades. Porque é muito fácil falar em meritocracia. Fulano conseguiu, virou um milionário porque merecia. Para começar, eu não consigo imaginar um milionário que não tenha explorado alguém para chegar a ser milionário. Eu não acredito, acredito que existam competências, que várias pessoas na mesma situação, uns podem virar milionários, outros não, mas diante da escassez de recursos, ou uma pessoa para chegar numa posição, eu não estou falando de quem
de rico. Eu estou falando de uma pessoa que tem casa própria, porque no Brasil tem muito isso, né? Se alguém vai falar de imposto sobre grandes fortunas, aquela pessoa que tem um carro de 5 anos atrás e um apartamento financiado já acha que ele vai ser prejudicado. Mas não está longe de ser o caso. Quando eu falo, eu estou me referindo a milionários mesmo, que são uma minoria assim, ínfima da população. Então, não existe, e da própria classe média que tem condições, às vezes, de pagar cursinhos caros para os seus filhos ingressarem em faculdades públicas, pagas pelo dinheiro público, não tem condições de outras pessoas, com raríssimas exceções de pessoas hiperprivilegiadas intelectualmente, competirem. Então, se não fossem ações afirmativas, que não é nenhuma novidade do Brasil, nos Estados Unidos da década de 60, pelo menos, nós temos vários exemplos nesse sentido, mas nós não alcançaremos a igualdade nunca, porque mesmo com as que nós temos que são insuficientes, a gente ainda está muito longe do ideal. Inclusive, eu fiquei sabendo, não sei se isso que as ações afirmativas vieram de lá, né, dos Estados Unidos, não é? Sim. Caramba. Lá houve uma reação social, principalmente da população negra, que impulsionou. Então, não foi nada dado, foi algo conquistado com muito esforço, muita discriminação, muito sofrimento. Mas em outros estados isso foi avançando de uma forma muito maior nos países de centro-esquerda e de esquerda, e menores em países de direita, mas o que nós muitas vezes desconsideramos é que, por exemplo, o norte da Europa, que tem países mais pela social-democracia, sociais-democratas, que hoje nós vemos situações de igualdade muito mais próximas do que do ideal, mas porque lá atrás já se fez algo em favor disso. E também tem toda uma questão cultural. Eu costumo dizer, por exemplo, eu já falei muito, já fui muito chamada para falar com relação a mulheres na política. Hoje nós temos, né, os partidos eles são obrigados a ter 30% de candidatas. Se não conseguir os 30%, eles têm que tirar candidatos homens, porque, na verdade, a lei fala que não pode ter menos de 30% de um sexo só, de um mesmo sexo biológico. Só que, pelo menos do mesmo gênero, mas só que nós sabemos que quem tem dificuldades maiores para se candidatar são as mulheres, porque elas não se interessam por política, não. Pode reparar assim, nas associações de bairro, quem está à frente das grandes lutas sociais, dos movimentos de rua, dos movimentos sociais, geralmente são mulheres. Mas quando elas precisam conciliar trabalho, casa, comida, muitas vezes marido, porque muitas dessas mulheres ainda criam sozinhas seus filhos, com uma candidatura, isso se torna inviável. Por isso que várias outras questões são importantes de serem observadas, além de uma ação afirmativa que garanta 30% de candidatura de mulheres, ou que 30% dos recursos do fundo eleitoral vá para a candidatura de mulheres, um percentual maior seja destinado às mulheres, aos pretos e pardos, e dentre os pretos e pardos, as mulheres se receberiam mais do que homens, para se buscar uma igualdade, como também se faz com os candidatos LGBTQIA+, porque aquelas populações, aquelas categorias que são minorizadas, que são mais discriminadas, que têm maiores dificuldades de ingressar, seja na política, no mercado de trabalho, que sofrem mais violência policial, que sofrem mais com a segurança pública de uma forma geral,
elas precisam de representação. O que pode se esperar de um Congresso de sua imensa maioria de homens, no que diz respeito aos direitos das mulheres? Se espera muito pouco, né? Então, é necessário que isso vá aumentando. O prognóstico, vamos dizer assim, é péssimo pelo ritmo que tem sido no Brasil. Que eu lembro que, há um tempo atrás, eu fui falar sobre esse tema na Procuradoria-Geral da República e na época, um dado que me chamou a atenção era que nós precisaríamos de 78 anos, alguma coisa assim, para poder alcançar o equilíbrio. Então, é uma situação absurda, mas nada impede que as coisas mudem. Por isso que a gente tem que batalhar por isso. E eu cito como exemplo o Chile, porque o Chile, que foi um país que sofreu muito com a ditadura militar, que tem a Constituição do Pinochet até hoje em vigor, mas que as mulheres se organizaram de uma forma fantástica, já há muitos anos elas estão organizadas, e que agora, na eleição para uma Assembleia Nacional Constituinte, foi estabelecido que não poderia ter maioria de um determinado gênero, e, em decorrência disso, as mulheres, então, teriam garantida a paridade, e elas foram eleitas em número muito maiores do que os homens. 11 mulheres vão ter que ceder lugares para os homens, porque acabou virando uma Assembleia Constituinte de maioria de mulheres, e a ideia é que haja equilíbrio. E é até interessante isso, quando se fala em feminismo, né? Muita gente entende que é o contrário de machismo. A gente não busca nada além do que a igualdade. É lógico que, para conseguir a igualdade, muitas vezes a gente precisa de direitos diferenciados, porque as condições são diferenciadas. Então, o Chile teve um processo de mobilização social de mulheres, de uma mulher, a Michelle Bachelet, até sumiu, na presidência da República, que compôs um gabinete com paridade de gênero, e foram todas medidas que foram sendo tomadas para desencadear no que nós estamos vendo hoje. Um país que vai ter, pela primeira vez, uma Assembleia Nacional Constituinte paritária. E a Constituição que decorrer dessa Assembleia Nacional Constituinte, ela vai ser muito mais justa. Então, o que se espera com ações afirmativas de uma forma geral? É justiça, é reparação histórica, porque nós não podemos esquecer que os negros, os africanos escravizados no Brasil durante 358 anos, eles nunca tiveram uma política pública para uma inserção na sociedade que fizesse com que eles ingressassem ou pelo menos alcançassem a médio prazo que seja uma posição de equivalência com os demais cidadãos. Então, por isso que as ações afirmativas, elas são fundamentais. E eu queria, assim, desculpa, eu falo demais, mas só para complementar, quando nós falamos de ação afirmativa, não estamos me referindo a fazer algo como o atual advogado-geral da União, terrivelmente evangélico, que provavelmente será o ministro do Supremo, e que o Bolsonaro prometeu que iria colocar um terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos referindo aí a dividir os cargos por religiões ou coisas parecidas, ainda mais sem nenhum critério, né? Mas estamos, sim, pensando em termos de políticas públicas que tragam um resultado aí a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, resultados diferentes, mas caminhando aí rumo à igualdade.
Eu fico pensando até hoje, filho, o que é um terrivelmente evangélico? O advogado-geral da União. Ó, é terrível. Quem foi criada na igreja evangélica, na igreja presbiteriana do Brasil, pois é. A vida toda, pode dizer, um terrivelmente... E olha que não era como é hoje, né? É um terrivelmente evangélico, é terrível. Só pode ser. Ô, Alessandra, não é nem bem uma pergunta que eu vou fazer, na verdade, é uma dúvida. E, inclusive, é algo que o Fagner a gente estava conversando essa semana, que você pode até elucidar melhor com relação a essa questão das ações afirmativas. O Fagner, você falou que conhece o Rio, né? O Fagner, a gente foi criado na Baixada Fluminense, não sei se você teve o prazer de conhecer, e a gente foi nascido, eu não sei o Fagner, mas eu nasci em Nova Iguaçu, fui criado lá, saí de lá com um pouco mais de 30 anos. E lá em Nova Iguaçu, por exemplo, aí é a minha dúvida, né? Essa questão das ações afirmativas. Por exemplo, vou te dar o exemplo da minha família, tá? O meu avô era português, saudoso meu avô, que tenha Deus ele num bom lugar, né? E eu sou branco, olha aí no vídeo, mas o meu avô era o Gasparzinho, de tão branco que ele era, tadinho, assim, até com o cabelinho branco. Mas ele veio para cá, de Portugal para o Brasil, com o pai dele, que eu não sei muito bem a história, a gente não entendeu muito bem, parece que o pai dele teve algum problema político em Portugal e veio meio que fugido para cá. E meu avô aqui foi um trabalhador de carteira assinada, marceneiro, e meu pai é pernambucano, trabalhou o tempo todo vendendo sapato na vida dele, numa época que lojas de sapato eram grandes, assim, tipo lojas de produtos hoje, tipo de televisão, enfim, teve essa época no Brasil, né? Aí o que eu quero dizer, assim, às vezes não pode acontecer das ações afirmativas esquecerem umas pessoas assim, tipo eu fui filho de gente pobre, morei num lugar pobre, só que por conta dessa coisa que o Brasil tem, essa misturada, né? Minha mãe pegou muito essa corzinha dos portugueses, né? Meu pai é um pouco... acho que é um pouquinho mais claro que o Fagner, não tenho certeza, mas é pernambucano, então olha a misturada, né? Português, pernambucano, aí saiu o iguaçuano, que é lá de Nova Iguaçu. Aí você acha que dá para também agregar, eu digo assim, porque o Brasil ele é tão... Nossa, como é que eu vou explicar? A palavra fugiu agora. A gente sofre de desigualdade. É tão desigual, né, no caso. Tipo, o Fagner, a gente sabe disso, a gente trabalhava, igual você contou, a gente morava em Nova Iguaçu e trabalhava em Botafogo. Nossa, olha a disparidade. Então a gente já perdia 2h30 da nossa vida para ir, 2h30 para voltar. Só que a gente não é alcançado, assim, por essas ações afirmativas. Vocês também pensam nisso? Assim, tipo, pô, também tem um pobre branco, tem um pobre que é filho de pernambucano. Isso também dá para chegar nessa questão das ações afirmativas também? Dá, sim, lógico, mas existem também entre as categorias que sofrem mais preconceito uma hierarquia com relação a, vamos dizer assim, aos preconceitos. Eu, como uma mulher branca que sofre violência de gênero, eu sofro muito menos violência de gênero do que uma mulher negra. Então, eu tenho que reconhecer os privilégios que eu tenho por ser de classe média, por ser uma mulher branca. Então, eu não poderia me comparar com uma mulher preta que sofre uma série de outros preconceitos que eu nunca vivi, que eu conheço através de outras pessoas. Mas, por exemplo, existem cotas para universidades e no Enem também para pessoas de escola pública, que estudaram em escola pública. Então, isso já é uma forma de contemplar quem não se enquadra nas cotas raciais e também não tem os privilégios de uma pessoa que teve mais condições financeiras. Então, eu acredito que é necessário contemplar de uma forma geral, todas aquelas categorias mais discriminadas e que sofrem mais com os preconceitos,
só que levando em consideração que existe uma escala aí de preconceitos, né? Eu vejo, e isso é muito possível, o Rio conhece muito bem o que significa violência policial, né? Então, dá para perceber que a vida em determinadas comunidades ela não é fácil para ninguém, mas para algumas pessoas ela é ainda mais difícil. Eu tenho um amigo que é negro, que tem um cargo alto, tem um carro importado, que tem uma vida assim, super confortável, mas que ele sofre discriminação no restaurante, sofre discriminação na rua, ele sofre... Então, assim, as pessoas muitas vezes veem ele dirigindo aquele carro, não vai acreditar que é dele, porque já está no imaginário de grande parte do brasileiro que ele não chegaria honestamente àquela posição. E nós percebemos que o brasileiro gosta muito de novela, gosta muito de televisão. Então, as pessoas que fazem os papéis de empregada doméstica, do motorista, elas são pessoas pretas, geralmente. Raramente se vê uma protagonista de alguém de classe alta, de classe média alta, uma profissional de uma profissão mais elitizada, que seja uma pessoa preta. Mas, hein, Alessandra, essa questão ela tem melhorado um pouco, né? Principalmente, por exemplo, na Netflix, por exemplo, nós sabemos que toda a produção da Netflix ela tem um viés socialista e tal ali. E eu vejo muito ali negros, né, pretos, né, protagonizando ali e tal. Tá melhorando um pouco essa questão, não tá não, Alessandra? Já foi pior. Melhora um pouco, inclusive porque uma parte da população, de certa forma, levou a isso, né? Mas eu temo muito pelo retrocesso em função do avanço das igrejas fundamentalistas, evangélicas fundamentalistas, com relação à população mais pobre, tanto no que diz respeito à LGBTfobia, quanto no que diz respeito às questões raciais. Mas por isso que eu acho que nada no Brasil vai ser resolvido de uma hora para outra. Quando eu citei a questão das mulheres na política e essas questões estruturais, com quem eu vou deixar meu filho para fazer uma campanha política? Com quem que eu vou deixar meu filho para poder participar das reuniões do partido? Então, esse é um pensamento que pouquíssimos homens têm. Então, precisa de uma mudança estrutural, mas essa mudança estrutural, ela se dá concomitantemente aí a outras mudanças que podem ser provocadas ou induzidas. Mas realmente tem melhorado. Eu não digo que a Netflix tem um cunho mais de esquerda, mas ela se abre também para conteúdos assim, o que é importante, mas... Ainda falta muito, né? Falta muito, é difícil. E aí, filho? Nossa, estava com o microfone aqui mutado. Vocês estão me ouvindo, né? Uhum. Sim, eu estava também ouvindo quando você começou a falar. Você foi candidata a deputada federal? Foi 2014? Deputada federal e a vereadora. 2014 que foi? 2018 para deputada federal e 2020 para vereadora. E para ano que vem, pretende vir como deputada federal? A notícia aí, hein, Fagner? Eu cargo porque eu tenho uma concepção assim eu acho que os partidos eles são fundamentais para a democracia. E dentro do meu partido
e dentro, principalmente das minha organização e do bloco que formam. No caso é o PSOL, né, Alessandra? Eu sou do PSOL. Sim. Dentro do meu partido, geralmente nós agimos da seguinte forma: a gente se coloca, alguns com mais resistência, outros com menos, e faz uma avaliação do que é melhor para o partido. Uhum. E cada eleição tem situações particulares, né? Então, precisa de preocupar com a cláusula de barreira, precisa de se projetar mais como figura pública, precisa, sabe? Então, são situações distintas que é uma avaliação que não é feita por uma pessoa só. Certo. Eu não nunca cheguei e falei, eu quero ser candidata a determinado cargo. Sempre é uma avaliação desse grupo e a gente chega num ponto que é o que considera melhor para o partido. Entendi, é tipo uma decisão em grupo, né? Vamos ver, acho que a Alessandra... Não é o grupo do partido, mas é um grupo dentro do partido. Entendi. Porque, pessoal, como ele é um partido que não tem o centralismo democrático, ele é um partido de correntes, que eles chamam, é um partido que tem pessoas de posições diferentes, que existe também muita disputa, discussão interna, mas tem também esses debates e a possibilidade de ter essas divergências enriquece muito. Então, as pessoas se organizam dentro do partido de acordo com o grupo com o qual ela se identifica. Então, esse grupo, ele pesa e pesa também a totalidade dos militantes daquela região. Mas é uma conversa que é feita inicialmente nesses grupos de organizações políticas. A minha organização política, ela se chama Subverta, é uma organização que é muito forte aí no Rio, uma das maiores do PSOL, e que é a do Serafine, em Niterói, que é da Bene, que muita gente ficou conhecida porque teve que sair do país, voltou. É uma organização política da Talíria Petroni. Então, assim, que nós temos vários acordos, mas nós temos as nossas organizações irmãs, vamos dizer assim, com quem nós estamos próximos e procuramos fazer política juntos, entendeu? É mais ou menos assim. Não, é que a minha pergunta, Alessandra, na verdade, ela foi um link para uma outra, né? Quando a gente conversou com a Dani Cunha, eu fiz essa pergunta para ela também. Você está sempre aí em Brasília, no caso. Você já foi candidato. Se o partido e suas associações, toda essa particularidade que você falou, for atendida, pode ser que você venha ano que vem, né? Como candidato. Aí eu estava falando com ela, por exemplo, eu falando, tá, Alessandra? Tipo, eu olhando de fora, assim, CPF aí vagando, não cancelado. Tipo, eu olho para Brasília e eu acho que foi feito para dar errado. Eu tô falando da Câmara de Deputados, no sentido assim, são 513 deputados, estão lá. Cada um responde por si. Por exemplo, eu me identifiquei com você. Poxa, que mulher maravilhosa, é isso mesmo, tamo junto, eu vou votar na Alessandra. E eu e um monte de gente que tá aqui vendo a gente no YouTube. Aí votamos em você. Você tem o mesmo ideal que a gente, só que você está dentro de uma, entre aspas, empresa que é um partido, no caso do PSOL. O PSOL pode ter linhas de raciocínio ou pensamentos que não necessariamente seja 100% ligado ao nosso, né? Porque eu votei em você, eu não votei no PSOL. Aí vocês chegam para fazer votações, aí chega lá o PSOL vai ter que, no caso a tua empresa, né, o partido, ele vai ter que conversar com outros partidos, afinal de contas, né, não vai fazer chover sozinho, então vai ter que conversar com o PDT, vai conversar com o PT, e aí vocês já vão ter divergência entre os partidos. Aí depois vocês vão levar a ideia para opositores de vocês, ou seja, pessoas que pensam diferente. Gente, como é que é possível chegar numa maioria assim, cara? É muito complexo. Assim, primeiro eu faço uma outra pergunta. Como seria diferente? A partido livre, né? Candidatura livre, sei lá.
candidaturas independentes. Como eu falei, eu acredito muito nos partidos como instrumento de democracia. E eu não vejo, eu acho que estimular individualismo, eles não ajudam em nada, até porque as construções dentro de um partido, acho que as construções políticas, elas devem se dar junto com o povo, com movimentos sociais, com as associações de bairro. Então, não é nada que possa ser voluntarista, né? Então, eu, inclusive, até dentro do meu próprio partido, porque isso existe em qualquer lugar, eu fujo das pessoas voluntaristas, daquelas pessoas que têm os seus projetos pessoais e eles estão acima de qualquer outra questão e eles querem serem eleitos, ainda que se identifique com um conteúdo programático do partido. Mas, para começar, eu acho que, independente de gostar de um candidato, é importante se identificar com aquele partido, porque existem linhas gerais que são comuns. Então, pode haver muita divergência dentro do partido, em alguns assuntos, mas tem muitas linhas comuns. Então, se concorda com essas linhas comuns, já é um bom caminho. Agora, fatalmente pode haver assim, um conflito, porque quando uma pessoa é eleita representando milhares de pessoas, ela nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mas eu acho que o que é importante aí é que ela seja transparente no sentido daquilo que das posições dela. E que as posições dela sejam condizentes com o partido em que ela está. A partir do momento em que ela não for, não se identificar com aquele partido, ela tem que procurar um partido com o qual ela se identifique. Isso é perfeitamente legítimo, mas é importante que o eleitor acompanhe em função disso, porque muitas vezes eu vejo na eleição, nas duas eleições, teve coisas muito interessantes, assim, pessoas que votavam em mim e votavam na direita. Inclusive, nas últimas eleições, pessoas votaram no Bolsonaro e votaram em mim. Pessoas que se ligam muito na pessoa. Mas, se você for parar para pensar, você vai ver que são pessoas que não avaliam muito aquilo que é o conteúdo programático de cada candidatura. Não parou para poder olhar o que defende, não teve aquela curiosidade lá no site para dar uma olhadinha no programa. O que esse partido prega? O que esse partido defende? E o pior de tudo isso é que nós estamos num ambiente muito propício para as fake news, né? A eleição de 2018 isso foi determinante e é muito confira as informações e busca informações. Eu vi agora no Twitter um tweet de um amigo meu aqui de Goiânia que eu achei muito interessante sobre uma conversa que ele teve hoje. Uma conversa com uma amiga que falou assim: nossa, eu detesto o Bolsonaro, mas eu votei nele porque eu não concordava com aquela história do PT defender o casamento de irmãos e defendeu a Pablo Vittar para ministro da Educação. Aí é uma coisa assim, são coisas tão absurdas, mas que muita gente acredita. Tem muita gente que acredita nisso, tem muita gente que acredita em mamadeira de piroca. Enquanto a gente acreditando em mamadeira de piroca, a gente tem muito trabalho pela frente. Eu não falo só da esquerda, são as pessoas que podem ter um pensamento liberal, mas que por uma concepção de política e econômica distinta da minha. Eu não consigo enxergar a justiça social no liberalismo, porque o mercado ele não vai se ater a questões
sociais, a não ser que revertam em benefício para uma categoria que seja mais privilegiada. Igual, vou dar um exemplo. Os meses, poucos meses em que foi pago o auxílio emergencial de R$600, que já é pouco, a economia aqueceu. Um presidente mais inteligente ou ligado a isso, ele estaria pagando um auxílio emergencial muito melhor, porque o impacto disso não é grande como eles falam, e permitiria aí que a economia aquecesse e evitar que muito pequeno comerciante fechasse. Então, assim, não existe uma visão estratégica. Então, e muitas vezes, quando há essa visão estratégica, e muitos liberais, tanto aqui no Brasil, economistas liberais, quanto tanto brasileiros como fora do Brasil, em países como os Estados Unidos e como países da Europa, eles já estão tratando da falência desse modelo econômico, porque eles veem que não tem continuidade, simplesmente porque de que adianta produzir... Ixi, minha bateria está acabando aqui. Que adianta produzir sem mercado consumidor? Então, é preciso ter um equilíbrio, né? Para que a gente chegue aí num ponto que a gente, assim, vamos dizer, o próprio capitalista, ele consiga fazer valer os seus objetivos. Não é deixando a população num nível de miséria que impeça que haja mercado consumidor para os produtos que eles produzem. Não é nada altruísta esse pensamento, é extremamente pragmático. Então, existe uma tendência, só que aqui no Brasil nós estamos muito atrás nesse pensamento econômico, apesar de termos ótimos economistas, inclusive liberais, que apontam e que fazem essa discussão. Só que, infelizmente, nenhum deles está no governo. Mas, Alessandra, essa questão dos liberais, eu tenho alguns amigos, né, até de esquerda, que em alguns pontos eles até concordam ou fazem um bom diálogo. E isso também passa pela essa nova esquerda. Existe isso ou é ficção? Existe uma nova esquerda no Brasil com um pensamento também mais liberal, assim por assim dizer? Existe? O liberal, vamos dividir dois tipos de liberal. O liberalismo econômico, nesse ponto, né? Tem o liberal no sentido de costumes, porque o liberal, o que se diz liberal brasileiro, é uma excrescência, porque eles são extremamente conservadores no que diz respeito aos costumes, têm umas posturas políticas muito conservadoras, mas são liberais da economia porque convém, porque na hora de querer perdão de dívidas para grandes produtores rurais, subsídios para grandes empresas e grandes indústrias, eles deixam de ser liberais rapidinho. Mas essa nova esquerda, eu entendo que é o seguinte: em primeiro lugar, a gente tem que pensar de acordo com a conjuntura. E nossa conjuntura hoje é um governo Bolsonaro que já trouxe uma série de prejuízos em todos os pontos, mas que tem uma base ainda social importante e que precisa de ser derrotada. E que para isso há necessidade de uma ampliação numa margem de alianças eleitorais, por exemplo. Então, existe uma grande parte da esquerda que entende isso. Existe uma parte da esquerda que é extremamente mais rígida, mais rigorosa, que acha que se compuser com partidos de direita, a gente tira o Bolsonaro e logo substitui por políticas que também são políticas de fome.
São políticas que não vão reduzir as desigualdades e que a gente não vai conseguir chegar nesse ponto. E também tem aqueles que optariam por uma frente de esquerda que abrange aí até os países, os partidos de centro, mas que não seja tão ampla ao ponto de abarcar aí, partidos como democratas, partidos que se mostram aí com uma política liberal do ponto de vista econômico bastante assim aguçada, porque não adianta pensar que quem quer que seja que vá vencer as eleições, se for opositor ao Bolsonaro, vai conseguir governar do jeito que ele quer, ele vai compor. Se for o Lula, ele vai compor muito mais do que ele compôs das outras vezes. E é uma forma, inclusive, dele deixar até que ele assuma. Eu não estou dizendo que é a melhor forma, mas em termos de articulação política, eu não conheço um melhor articulador do que ele. Só não concordo com todas as formas de articulação. Agora é pensar, será que há um risco manter essa frente restrita aos partidos de esquerda e centro-esquerda? Será que... Porque eu entendo da seguinte forma, eu acho que alianças para combater questões pontuais, elas devem ser amplas, o tanto que elas precisarem ser. Se for para rebater a reforma administrativa, que seja amplo o que precisa ser, desde que tenha objetivos comuns. Alianças eleitorais, elas incluem aí um jogo de troca-troca. Isso que é o complicado. O que vai estar em jogo? Será que nós vamos ter condições de influenciar? Eu entendo que o PSOL, estou falando da minha posição pessoal, não a posição do partido que nós nem temos ainda. Nós ainda não realizamos o nosso congresso, apesar de ter posições individuais aí de um lado e de outro, nós não temos uma posição ainda formada. Mas eu entendo que é necessário, sim, um apoio para quem tem condições de vencer o Bolsonaro no mais próximo possível do que nós defendemos como um governo satisfatório, mas sem compor o governo. Porque eu acredito que a partir do momento que você compõe um cargo que seja, você se torna refém de políticas que você vai ter que combater. Então, eu entendo que a melhor política nesse momento é um apoio crítico para uma oposição crítica, se necessária. Uma oposição que não seja aquela oposição burra, mas que seja pontual em políticas que forem sendo tomadas contrariamente aos direitos da maioria dos trabalhadores, aos direitos sociais, à justiça social, ao desenvolvimento do país que beneficia a todos e não uma minoria, uma reforma tributária justa, uma reforma previdenciária justa, voltar atrás, vamos dizer assim, retroceder da ideia do que está sendo feito hoje, né? Voltar atrás em medidas que foram tomadas tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro, que são bastante prejudiciais, entra aí tanto o teto de gastos, como todas as reformas e as medidas tomadas aí pelo governo Bolsonaro. Então, assim, é uma série de questões que são importantes da gente avaliar. Eu me sentiria muito mais à vontade, ainda que defendesse, fizesse campanha, mas ter independência a um governo que a gente pode precisar, muitas vezes, de ser oposição. Alessandra, às vezes eu fico batendo papo com meu pai e eu, sinceramente, assim, eu não consigo entender. Por exemplo, o Bolsonaro o tempo todo reclama que não consegue governar e que não sei o quê.
pra que ele quer recandidatura? Se ele já não... Um exemplo, ele já não tá conseguindo fazer nada agora. Aí ele vai fazer mais o que daqui a 4 anos? Olha, filho, tu tá provocando a Alessandra, cara. Não, realmente eu não sei. Eu não tô provocando, não. É porque, tipo assim, ele fica o tempo todo... Não, eu tô falando isso, que vai... agora já era. Agora a Alessandra... Não é, porque, Alessandra, por exemplo, vê se você não concorda. Por exemplo, ele faz aquele teatro todo, o STF, não sei o que, ele vai assistir jogo do Palmeiras com Toffs. No meu STF, aí passa de cavalo branco em frente ao quartel, não sei o que. Meu irmão, se ele diz que não pode nada, o que ele quer fazer mais 4 anos? Pega o boné, vai pra praia, pô. Sei lá, vai fazer qualquer coisa. E o poder? Pode ser, né? Subiu na cabeça, né? Sem o poder. A gente vê, existe um egocentrismo e uma vaidade enorme do Bolsonaro. Ele se refere ao exército como meu exército. Não, tá errado. É eu que mando, o presidente sou eu. A gente ouve isso praticamente todos os dias. Então, ele quer governar. E ele consegue governar sim. O que atrapalhou foi a pandemia. E mesmo assim, o que é que ele não consegue no momento? Ele está mais frustrado por causa das privatizações. E, nossa, que bom que não tem conseguido, mas ele já conseguiu muita coisa. A gente vê na prova, vocês do Rio sofrem muitos efeitos de todas as mudanças na indústria do petróleo. Então, assim, muita coisa que eu falo que são prejudiciais para o país, mas que fazem parte do programa entre aspas, né? Porque eu queria saber se o eleitor do Bolsonaro aí já teve a curiosidade de ler o programa dele. Parecia uma apresentação de PowerPoint. Foi bem cachorro, né? Mas assim... Eu achava nem que nem existia, cara. Existia um projeto, um programa. Né? Tinha ser mas foi bem cachorro. Acho que eles não acreditavam que eu conseguia ganhar. Não, ele acreditava, mas ele já falou, né, que o problema dos livros didáticos é que tem palavras demais. Meu Deus. Então, já é uma dica aí. Mas uma coisa que o Bolsonaro não fez, ninguém pode acusar, foi que ele tenha feito estelionato eleitoral. Eu até entendo muita gente decepcionada com ele. Mas ele está falando aqui... olha, Sandra, isso foi elogio? Foi elogiozinho? Não foi um elogio. O que eu quero dizer é que ele sempre mostrou quem ele é. Que isso? O que ele falou com relação assim, o preconceito racial, o preconceito contra a comunidade LGBT, os termos misóginos, o tempo dele no Congresso Nacional com uma atuação pífia, a grosseria dele de se referir à imprensa e de tratar as pessoas e a imprensa, a agressividade com relação à esquerda, o que ele fala dos direitos humanos, a posição que ele tem de segurança pública, nada disso ele falou depois de eleito. Então, dá para a gente acreditar que a única coisa que ele mentiu foi que ia, vamos dizer assim, foi que ia combater a corrupção, tirando as mentiras que ele criava com relação ao PT. Estou falando em termos programáticos. Então, em termos programáticos, nós sabemos que ele que os filhos dele não casariam com uma mulher negra porque eles foram bem criados. Nós sabemos que ele preferia um filho ladrão do que um filho gay. Nós sabemos que o maior ídolo dele era um torturador que enfiava rato na vagina das mulheres. Nós sabemos, assim, que o que ele pensa dos povos indígenas e o que ele pensa que deve ser feito com a esquerda brasileira e o que ele pensa dos quilombolas. Então, tudo isso ele falou antes de ser eleito. Então, nossa, é uma questão que eu acho que... Alessandra, tu não acha que isso é um marketing político dele? Tipo, essa grosseria que ele chega ali... Filho, eu já espero... Assim, quem conheceu a campanha do Bolsonaro desde o início, já esperava isso dele, entendeu? Não esperava muito dele em relação a questões sociais, enfim. Mas eu acho que o grande problema é que ele é ruim, cara.
entendeu? Ele é ruim, ele não sabe, ele não tem articulação política, cara. Ele é muito fraco. Ele é ruim, ele é muito mal assessorado, fraco, né? Mal entendeu? assessorado Então, demais. não tem nem um super ultra conservador defender, cara, porque ele é ruim. Eu falava isso até essa semana, eu li uma entrevista do Vladimir Safatli, que me deixou assim com uma pulga atrás da orelha. Se vocês, depois eu mando para vocês, porque ele fala que não. Ele fala que de bobo ele não tem nada, e ainda fala assim: vocês já viram algum fascista que não tenha essa postura de metida bobalhão, falador de besteiras, e de que fala o que dá na cabeça sem respeitar ninguém e tal. Então, assim, eu ainda tenho que pensar a esse respeito, porque eu também sempre, eu até falava assim, ele é tão incompetente que ele não consegue nem, por exemplo, capitalizar em cima da pandemia, porque ele poderia capitalizar em cima da pandemia. Mas aí eu fico pensando, será que é incompetência mesmo? É uma resposta que eu realmente, no momento, eu não sei dar. É algo que eu tenho pensado bastante depois dessa entrevista, sabe? Olha, Alessandra, eu te digo que eu acho que hein, cara. Hein, Alessandra, olha só, ações afirmativas. Ele quer, tipo, a forma dele alcançar um público, sabe, Alessandra? Eu não sei te explicar. Um público pequeno, assim, pequeno não, mas a maioria, hoje, já está percebendo, assim, esses exageros, vamos dizer assim. E será que todo mundo acha... Será que a maioria da população acha bonito quando eles chamam a jornalista de quadrúpede? É ridículo, né? O Alessandro, tipo assim, por que ele sai lá daquela casa? Eu esqueci qual é o nome da casa. Aí ele fala para aquela galera ali onde tem os repórteres, que muitas das vezes até provocam, lá não importa. Isso. E aí, tipo assim, por que... Vamos pensar assim de fora, tá, Alessandro? Vamos entrar no mérito aqui, tentar não julgá-lo. Então, assim, por que diabos ele para ali, já que ele sabe que vai ser confrontado? Eu acho que ele faz de sacanagem. Tipo mas assim... a maioria que fica lá fora dá apoio a ele. Entendi. A galera de esquerda não vai ficar ali esperando ele. Mas só aí for pra xingar ele. Ele pode ir lá dar um beijo, um abraço e ir embora. Não precisa ficar dando todo dia, ele vai pro microfone e fala uma gracinha. Ele gosta de falar pra galera. E ele tem um pessoal... Aqui em Brasília, tem um público que persegue... Ele tá todo final de semana nas ruas. É tá tipo lá, um popstar, assim. É, bem popstar mesmo. Então, assim... É impressionante, eu fico pensando mil coisas, esse povo tem que ser estudado, eu queria entender o que leva a esse fanatismo, sabe? Então, é algo difícil. Mas umas declarações atravessadas, eu acho que essa semana... É porque eu parei... Alessandro, eu te falei, né? Eu tô tratando ansiedade, depressão, eu me afastei, legal. Mas de vez em quando vem umas pinceladas assim, por que chegou uma notícia aí da AGU aí, ele nunca fala, assim, ele fica jogando pra galera. Tipo, por que isso? Por que ele não pode ficar quieto, passar direto dentro do carro, sei lá? Por exemplo, eu cheguei agora há pouco, como eu falei, eu vi comentários no Twitter de que ele orientou quem tomou vacina e já teve a doença parar de usar máscara. Eu vi alguma coisa nesse sentido, mas eu não li. Eu quero ouvir o vídeo dele, porque é aquela história, né? A versão é outra coisa, não importa de quem seja. Então, depois eu até quero procurar para ouvir, porque é uma situação tão absurda e me faz ter mais raiva do Queiroga ainda, porque ele, como ministro da Saúde, está submetendo a tudo isso, é um apelo ao poder, porque não é amor pelo povo brasileiro, não, porque... E, assim, uma falta de amor próprio, porque é impressionante. Eu vi o segundo depoimento, eu vi os 2 depoimentos dele na CPI da Covid, o segundo foi anteontem. É impressionante, ele mostra sendo desmentido e tudo, e ele tenta conciliar uma posição científica com a defesa do presidente. E eu acho que profissional sério não tem como defender esse governo.
Então, ou alguém que aceite, que vai contrariar o governo, se o governo deixar ficar, vamos dizer assim, talvez a pressão popular faça com que permita, ou ele não vai conseguir nunca fazer um bom trabalho. Uma coisa também que me deixa bem irritado filho, também... olha só para dar do corte aqui, só para dar o corte aqui nas ações afirmativas, pelo que você explicou, Alisson, essa aula que você deu pra gente, né? Isso não é uma questão só das ações afirmativas, não é uma preocupação só das pessoas de esquerda. Todo mundo deve ter essa... O Brasil é que associa. O Brasil associa direitos humanos à esquerda, associa ações afirmativas à esquerda. Peraí. 10 minutos agora. Eu posso pôr para carregar, mas aí eu vou... Não, mas a gente não vai te segurar também não, né, Alessandra? Não, sem problemas, mas aí eu vou ter que mexer no celular. O Brasil, ele associa pautas, inclusive pautas que têm origem liberal, como a dos direitos humanos, com a esquerda. Então, nós ouvimos bandido bom é bandido morto e tal, sendo que, se for analisar a origem dos direitos humanos, ele tem uma origem liberal. E os direitos humanos nos países capitalistas ou sociais-democratas, então, eles têm uma respeitabilidade, vamos dizer assim, muito maior do que no Brasil, só que aqui eles acham que é uma questão de esquerda. E, da mesma forma, as ações afirmativas. Então, ela é vista como uma questão de esquerda, sendo que em muitos outros lugares, é lógico, através de conquistas sociais, mas em muitos outros países isso foi visto com a necessidade mesmo de ter uma sociedade menos desigual, que beneficia o próprio mercado consumidor, beneficia a profissionalização das pessoas para que o país muitas vezes não tenha que ficar importando mão de obra, sabe? Então, são tantos fatores. Existe, lógico, o fator de reserva de mercado aqui no Brasil, que é muito comum. Pode reparar, é raríssimo ver um médico de esquerda. Lembra da época dos mais médicos, o que foi feito com os médicos cubanos? Aí depois vai avaliar o que aconteceu depois da ida dos médicos cubanos. Então, assim, quantos lugares do país estão desassistidos? Porque nós vemos que existe todo esse preconceito que é muito incentivado, e um erro muito grande do PT. O PT, ele não contribuiu com a politização das pessoas. Ele melhorou a vida de muita gente. Melhorou muito. Tem muita gente que tem casa comprada por programa do PT, pelo Minha Casa Minha Vida, dos governos do PT, que entrou na faculdade através de políticas de cotas, que melhorou de vida por causa do Bolsa Família, que votou no Bolsonaro porque não atribui nada disso ao governo petista. Eu não digo que tem que fazer politicagem em cima das políticas públicas, de forma nenhuma, mas é importante que as pessoas saibam que se aquela política ela tem razão de ser, porque aquelas pessoas elas estão numa camada desprivilegiada da sociedade e que precisa de intervenção estatal para que elas consigam uma posição melhor nesse contexto, entendeu? E isso não aconteceu. Então, hoje nós vemos aí motorista de Uber que se acha empreendedor, que está trabalhando 12 horas por dia com combustível altíssimo para ganhar uma miséria, e defende o Bolsonaro e se acha um empreendedor. Fala, eu sou o patrão de mim mesmo. Fazer o quê? A gente tenta mostrar o outro lado, né? Entregador de iFood que está aí
trabalhando de madrugada com um filho, às vezes, na garupa, porque não tem com quem deixar, ganhando sem miséria. direito nenhum, né? Sem direito nenhum. E sem direito nenhum, e que também não consegue ter uma noção de uma mínima consciência de classe. Falta muito isso. Eu acho que se falar o que mais falta para o brasileiro, eu acredito que é consciência de classe. Eu acho que essa é a frase resumiu, acho que a nossa live, hein, filho? Consciência de classe. Pode ser. Uma coisa que me deixa muito irritado, e eu não sei onde isso começou, se foi pelo PT ou se... O carregador. Tá. Não sei se foi o PT que começou com isso, ou se foi o Bolsonaro como oposição para poder vir ao governo, que é essa questão do ele contra nós contra ele, que no final das contas, o brasileiro, que era um povo extremamente unido, independente se era pelo futebol, pelo churrasco, pela música, por qualquer coisa que seja, ele se dividiu por conta dessa questão política e segue dividido, entendeu? Porque, tipo, uma pessoa, só porque se julga de direita, ele não daria o... Como é que eu vou explicar? Ele não pararia para escutar você falando, Alessandra, só porque você é ligado ao pessoal. Eu acho isso um absurdo. Isso não pode existir num país assim como o nosso, num momento como esse. Então, assim, eu acho uma loucura isso, a gente não conseguir conversar de uma forma, não importa que a gente vá discordar de algumas coisas, eu acho impossível a gente discordar de tudo, eu acho que isso é um absurdo. Só que foi implantado isso e a gente não pode dar voz, tá? Eu acho isso muito triste, assim, muito triste mesmo, o que aconteceu no Brasil. Polarização como tem hoje não existia antes. Mas eu acho que o brasileiro, ele nunca foi esse povo cordial lá, lá do Sérgio Buarque de Holanda, sabe? Eu não acredito muito nessa figura. E nós tivemos aí conflitos na nossa história que mostra isso. Mas o que eu entendo é que falta muito. Quando caçaram o João Goulart, na época do golpe de 64, nós estávamos na iminência de algo que passaria muito longe de uma revolução comunista, como diziam. João Goulart era um homem de classe média alta, um fazendeiro, e era um homem que tinha uma consciência social, que montou um ministério muito bom. Se a gente for pensar, um Darcy Ribeiro aí para ministro que era o ministro da Educação, e se for pensar as pessoas que compuseram o governo dele, nós estaríamos numa situação totalmente diferenciada. Mas isso afetou uma elite que foi provocada e que houve na época uma manipulação através não só dos militares, mas com influência norte-americana, e também através de alguns institutos que tinham, inclusive, subsídios dos Estados Unidos, para propiciar uma revolta que levou aí ao golpe. Então, eu vejo que depois de 21 anos de ditadura, é muito difícil, apesar de que assim, esse ambiente de panela de pressão, né, faz eclodir muita coisa. Mas a grande maioria da população não sabia o que estava acontecendo. Então, por isso que a gente ouve muito, era muito melhor, não tinha essa violência. Não tinha essa violência porque não via o que estava acontecendo, porque era tudo censurado. Então, assim, eu entendo que essa polarização ela não se deu agora. E nessa mesma entrevista do Vladimir Safatli, ele fala sobre o continuismo da ditadura até hoje com o governo Bolsonaro, que, na verdade, nunca houve uma ruptura. Nós não tivemos uma justiça de transição que, como outros países da América Latina, que implicaria aí numa responsabilização também. Houve uma anistia unilateral, porque uma anistia
por isso que os historiadores costumam chamar de autoanistia, né? Foi uma iniciativa, quando viram que a situação era irreversível da abertura política, houve uma iniciativa para poder livrar as pessoas que cometeram crimes durante a ditadura militar na condição de militares, né? Porque são em números assim e em situações que não têm comparação, para evitar responsabilizações. E nenhum governo fez com que fosse diferente, nem os governos do PT. Houve a Comissão da Verdade, que ajudou em muitas coisas, ajudou pessoas a encontrarem famílias desaparecidas, mas que também não ousou o que poderia ousar, que seria no sentido da responsabilização. Numa ação da OAB, que foi para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo também entendeu pela recepção, não é constitucionalidade, da lei da anistia pela Constituição de 88. Então, assim, tem uma série de questões que faz com que o assunto, assim, cada hora, como a gente vai por um ponto diferente, o assunto vai longe, né? Mas essa polarização, ela piorou muito. A direita bota a culpa no PT. Mas por que coloca a culpa no PT? Porque acha que conscientizar que pobre é pobre e rico é rico é colocar pobre contra rico. Se eu quero polarizar, eu quero colocar pobre contra rico, sim. Eu quero que pobre saiba que é pobre, que rico saiba que é rico e que pobre saiba que é oprimido por um sistema econômico que é opressor. Então, se não existir isso, a gente não vai sair nunca de uma situação de miséria e de pobreza da grande parte da população. As pessoas têm que saber que elas estão numa posição de exploradas. Se isso for polarização, essa polarização ela é boa. Só que não é essa polarização que nós vemos, porque não é uma polarização consciente. É uma polarização que é calcada no ódio. E que a gente viu que foi muito incentivada por meio de métodos, eu não falo nem questionáveis, de métodos criminosos, de notícias falsas, de perfis falsos de robôs sendo utilizados para permitir a ascensão do Bolsonaro ao poder. Não que a esquerda não tenha cometido uma série de sujeiras muitas vezes, não de uma forma geral, mas pessoas de esquerda não tenham caído em atitudes também questionáveis. Isso acontece também. Tem uns jornais de esquerda, umas publicações, uns sites que eu prefiro não assistir, porque não congrega, não agrega, sabe? Então é isso. Mas o que a gente vê é que não tem margem de comparação. E não interferiu na eleição. O gabinete do ódio e toda a política de fake news do Bolsonaro e dos seus apoiadores influenciou no resultado das eleições. Aí é que é difícil. E aí, filho? Agora eu tô preocupado com a hora, coitada da Alessandra, já falou pra caramba. Poxa, realmente tá aqui, poxa, desde... Eu tô assim, falando, tá tranquilo, né? A gente está aqui bastante tempo. Gente, eu peço até desculpa, nós tivemos um probleminha também. Desculpa, tá, Alessandra? Essas coisas acontecem, nós não esperamos, né, que aconteça. Mas vou liberar a Alessandra, né, tá aqui há bastante tempo aqui dando uma aula pra gente. Eu acho, Alessandra, que nós tivemos esse momento, né, de diálogo. É legal que, assim, o Igor, ele sempre teve um lado mais bem conservador, eu bem mais, assim, social, né, mais pro lado da esquerda, embora assim, a gente não entenda nada, acaba não entendendo nada disso tudo, mas a gente é amigo aí já há anos, né, filho? Mais 20 anos, mais 20 anos de amizade, e eu acho que é isso, né, acho que a gente tem que estar aberto para isso, pro diálogo. Obrigado, você foi muito solícita, né? No primeiro momento, vamos bater um papo sim, e tá aqui e nos ensinou bastante sobre, né, ações afirmativas e outras questões, né, muito pertinentes.
Então, muito obrigado, tá, Alessandra? Obrigado mesmo. Tem alguma coisa que quer deixar, algum recado aí que você quer deixar aí pra galera? Não, é só agradecer mesmo a vocês. E os problemas técnicos fazem parte. Se fosse eu controlando uma live, você podia saber que vocês iam passar muito mais raiva, eu não passava raiva nenhuma. Enquanto você ficava aí tenso, eu ficava conversando com o Igor numa boa. Na boa. Então, tranquilo. Nem percebemos. Alessandra, eu quero agradecer, eu sempre agradeço isso, assim, que eu vejo que o tempo, né, é o bem mais precioso que a gente tem, né? Então, assim, pô, foram horas, assim, que você passou rápido, que foi, assim, extremamente gratificante conversar com uma procuradora federal, uma pessoa maravilhosa, dá para ver que tem seus ideais. Independente de posição política, essas coisas, a gente tem que começar a tentar ver o ser humano que tem por trás do ideal. Eu acho que a política muitas das vezes está atrapalhando um pouquinho isso, entendeu? Mas dá para ver que assim, você acredita no que você fala, e isso é muito legal, assim, não é algo que a pessoa tá ali. Se eu por acaso faltei com respeito ou falei alguma coisa do tipo, eu já até peço desculpa, assim, mas a minha intenção, até falei com o Fagner, minha e do Fagner, né? É sempre ouvir e aprender. A gente acha que sempre dá tempo de aprender. Aí eu fico assim, extremamente gratificado por ter conversado com uma pessoa assim tão inteligente da nossa república, né? Procuradora federal, tudo mais. Muito obrigado mesmo, tá, Alessandra? Eu que agradeço vocês. Aí você quer deixar algum livro, assim, uma dica? Ou não? Olha, eu vou deixar a dica, vou deixar essa do artigo que eu falei para vocês. E outra dica que eu acho muito interessante eu acho que a gente está muito estressante, ninguém tá com saúde emocional nesse momento, mas é importante a gente acompanhar as diferenças, assim, o que tem acontecido e buscar fontes confiáveis de informação. Conferir sempre as informações que chegam até a gente. Igual comentei com vocês, disseram que o Bolsonaro falou isso. Eu ouvi onde? Num tweet do Freixo, em um outro de uma outra pessoa que eu tenho a maior confiança, mas eu falei, não, eu quero ouvir o vídeo. A gente tem que procurar tirar nossas próprias conclusões, por mais confiança que a gente tenha nas pessoas, nas fontes das informações, e é isso. E vai indo. E a outra dica aí, assistem os vídeos lá do